PEC 241 é uma medida de congelamento dos gastos. Ela tem o objetivo, segundo o discurso do governo, de controlar a dívida pública através do congelamento dos gastos. O congelamento dos gastos provocaria a queda dos juros e, em função da queda dos juros, o investimento voltaria novamente a se aquecer no país. Só tem um problema: o que causa o crescimento da dívida pública não são os gastos primários. Há vários estudos de economistas extremamente respeitáveis na área de finanças públicas provando que o que causa o crescimento da dívida pública são, em primeiro lugar, os juros administrados pelo Banco Central num regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação exige taxas de juros extremamente altas, e isso significa várias intervenções do Banco Central no mercado para sustentar essa taxa de juros, o que implica num crescimento da dívida, porque a cada vez que o Banco Central faz isso, ele lança títulos do Tesouro Nacional no mercado e esses títulos engrossam a dívida pública. O segundo grande fator que causa o aumento da dívida pública é a capitalização do Tesouro para o BNDES. O Tesouro Nacional faz empréstimos ao BNDES, mas para fazer isso ele tem que captar recursos no mercado. E para captar recursos no mercado, ele lança títulos públicos a taxas de juros extremamente altas, 14% atualmente. Então, ele capta esse recurso e depois empresta ao BNDES. Só que o BNDES dá como retorno para a União uma taxa de juros muito menor que a TJLP, em torno de 7,5% do PIB. Então, esse diferencial entre o custo de captação a uma taxa de 14% e o retorno deste ativo emprestado ao BNDES, 7,5%, cria um gasto fiscal, cria um custo fiscal aí. Então, isso também engrossa a dívida pública. Um terceiro fator de aumento da dívida pública é o controle das reservas internacionais que o Banco Central faz. Toda vez que entram dólares no país, o Banco Central tem que comprar esses dólares e esterilizar esse aumento da base monetária causada pelo ingresso de dólares no país. De novo, o Banco Central tem que captar reais e trocar pelos dólares. Essa operação também implica num diferencial de juros, porque o Banco Central capta a uma taxa de juros alta de 14%, e quando ele aplica as reservas, que é um ativo dele, ele recebe como retorno uma taxa de juros próxima de zero. Então isso causa um custo fiscal. A outra parte da dívida é causada pelo déficit, o déficit primário, que é um déficit ainda pouco expressivo, é um déficit de 0,9% do PIB, certo? Esse déficit primário é a menor causa da dívida. As principais causas da dívida são a taxa de juros extremamente alta em função da política monetária, a taxa de câmbio, que o governo precisa administrar através do controle das reservas internacionais, a capitalização do BNDES e uma parte muito menor, que é o déficit primário. Isso está mostrado, inclusive, nos dados do próprio Banco Central, quando ele estuda os fatores determinantes da dívida pública. Então, quando você olha a PEC, o objetivo da PEC é cortar gastos, é congelar os gastos, mas esses gastos implicam em corte de gastos. Por que corte de gastos? Porque como a população vai crescer, e ela cresce a uma taxa de 0,8% ao ano, o gasto per capita vai cair. Você vai ter uma população que, se hoje já não é bem atendida pelos serviços públicos, com o crescimento dessa população ela vai ser pior atendida ainda. Então vai haver sim um retrocesso nesses gastos, porque o governo ele gasta, por exemplo, ele gasta em educação um valor muito acima do limite mínimo estabelecido na Constituição, mas ele vai ter que gastar agora apenas o que foi gasto no período anterior. Ele não vai mais respeitar o crescimento das necessidades da população. Ora, quando ele vai fazer isso, ele vai provocar um efeito mínimo sobre a dívida pública. A principal reforma que deveria ser feita é a reforma da política monetária, é a reforma creditícia dos bancos públicos e não um ajuste numa despesa que vai afetar diretamente as necessidades da população. Então você vê que é uma PEC completamente descomprometida com as necessidades da população. É uma PEC alienada das grandes necessidades que essa população tem em termos de saúde, de educação, de segurança pública. Não é? O que nós estamos ofertando para os jovens? Nós estamos dizendo para os jovens que hoje têm 18 anos que vão passar 20 anos sem eles terem qualquer melhoria em termos de educação e de saúde. Então nós estamos dando aos jovens um destino que é de descalabro. E para quê? Para reduzir a dívida pública? Não pode ser, porque as principais
determinante da dívida pública não é o déficit. O principal determinante da dívida pública é a política monetária. E repare que os juros não estão sendo controlados por esse congelamento de gasto. A única despesa que está fora do congelamento de gasto são os juros. Então, o céu é o limite para esse tipo de gastos, o que provoca uma grande assimetria na sociedade, porque tem uma parcela gigantesca da sociedade que está sendo comprimida nos seus direitos e na sua renda, para que os rentistas, que não são mais do que 75 mil pessoas no universo gigantesco da população brasileira, estão sendo beneficiados com uma despesa sem limites. Isso nunca aconteceu assim em nenhuma época do Brasil, de um presidente tomar uma decisão que vai comprometer 5 governos no futuro, certo? Então, os próximos 5 governantes, eles não vão poder fazer uma política fiscal de crescimento ou de desenvolvimento, porque hoje o presidente Michel Temer e o Congresso Nacional Brasileiro está decidindo que as despesas não vão mais crescer. Mesmo que aconteça, por exemplo, uma situação de enchentes, não é? De deslizamento de encostas, de epidemias na área de saúde, como a gente está acostumado a ver, a epidemia da dengue, não é? Que é preciso ter vacinações em massa. Quem é que vai responder por esse tipo de gasto se o governo decidiu congelá-los? Não é? Então, essa PEC ela é absolutamente inconsistente. Ela não é só inconsistente em termos econômicos, não é? Ela é uma PEC do escândalo social. A sociedade vai ficar totalmente entregue à própria sorte, porque o Estado resolveu se retirar dos seus compromissos com relação às necessidades da coletividade. O rombo da Previdência é uma falsificação, certo? É um discurso falso. Repare que o governo diz que existe na Previdência um rombo que hoje está ao redor de 110 bilhões de reais e que em 2015 foi um rombo de 85 bilhões de reais. Esse governo que diz que existe um rombo de 85 bilhões de reais foi o mesmo governo que fez uma renúncia de receitas de 283 bilhões de reais, sendo que só nas receitas da Seguridade Social essa renúncia representou 153 bilhões de reais. Então não se pode compreender que um governo diga simultaneamente que tem déficit num determinado setor e renuncie às receitas desse setor. Ele só pode estar fazendo uma confissão de que existe um superávit. Além disso, o governo acabou de aprovar, não tem nem muito tempo, a desvinculação das receitas da União, elevando esse percentual de 20% para 30%. Ou seja, hoje o governo pode se apropriar de receitas que constitucionalmente estão vinculadas a gastos com a Seguridade Social e gastá-las em outras despesas que ele escolher fazer, inclusive com o pagamento de juros. Então, um governo que faz renúncias de receitas e que desvincula receitas que são vinculadas a gastos sociais, ele só pode estar dizendo que está sobrando dinheiro nesse setor. Ou então ele está contrariando completamente a lógica, ou seja, ele está provocando o déficit, quando ele retira recursos da área da Seguridade Social, certo? Então, isso, de fato, é uma política que afronta a lógica e a inteligência dos brasileiros. Não dá para o governo fazer uma renúncia fiscal de 153 bilhões de reais, aumentar a alíquota de desvinculação das receitas que vão provocar uma retirada de recursos de 120 bilhões de reais anuais e depois dizer que nós tivemos um rombo de 85 bilhões de reais, que poderia ser perfeitamente coberto se o governo tivesse uma outra política fiscal. Então, repare, o próprio governo, né, ou ele está fazendo uma política fiscal que contraria qualquer expectativa de coerência desse governo, ou ele está, de fato, provocando um déficit para fazer a reforma. A pergunta que fica é o seguinte: se não existe um déficit na Previdência, pelo contrário, nos cálculos tanto da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, existe um superávit, como também existe nos meus cálculos, e esse superávit é de 16 bilhões de reais, a quem interessaria fazer a reforma? Eu identifico que tem 4 setores aí que se interessam muito por essa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, os bancos, porque cada vez que o governo anuncia que vai fazer uma reforma da Previdência, a carteira dos fundos de previdência dos bancos fica maior, se alarga, porque as pessoas elas se sentem completamente impelidas a irem num banco fazer um fundo de previdência privada, porque elas acham que a previdência pública não garantirá
uma renda de sobrevivência digna para elas no futuro. Então, não confiando na previdência pública pelo próprio discurso que o governo alardeia, elas se dirigem aos bancos. E os bancos, com isso, fazem muito dinheiro nas suas carteiras. O segundo grande interessado, o segundo setor que é muito interessado, são os proprietários de títulos públicos. Quem são os proprietários de títulos públicos? São os próprios bancos, é o capital estrangeiro que compra títulos públicos, os fundos de previdência, cujos ativos estão todos empregados em títulos públicos, certo? As famílias de alta renda que compram títulos públicos, né? E essas pessoas fazem uma grande pressão pela reforma da Previdência quando o governo diz que esse é o gasto que mais sobe. Por que elas fazem grande pressão? Porque se o governo comprime esses gastos, elas se sentem seguras de que vai haver um excesso de arrecadação para o pagamento de juros, certo? O governo gastou ano passado 501 bilhões de reais com pagamento de juros, equivalendo a 8,5% do PIB. Isso não remunerou mais do que 75 mil pessoas. Enquanto que a Previdência, o governo gastou com a Previdência 383 bilhões de reais que beneficiaram 29 milhões de pessoas. É óbvio que a reforma que precisa ser feita é a reforma da política monetária e não a reforma da Previdência, porque é a política monetária que está causando o crescimento da dívida pública. O terceiro grupo grande interessado na reforma da Previdência são os burocratas do setor público. Os burocratas que defendem essas ideias conseguem cargos, conseguem posições elevadas dentro do governo, eles são assediados pelos lobbies e isso dá uma sensação de que eles têm poder, né? Uma sensação de crescimento na sua posição social, né? Então, essas pessoas elas têm essa necessidade de defender a reforma da Previdência e andar conforme a onda da elite financeira do país, certo? E parece que o quarto grupo interessado nisso são os congressistas, que estão decidindo frequentemente de costas para as necessidades da coletividade e de frente para os bancos, certo? De frente para o setor financeiro. Os congressistas também se veem nessa posição de privilegiados, né, diante dessas reformas que são favorecedoras dos interesses financeiros. Eles têm lobbies dentro do Congresso Nacional. Essa PEC é muito ruim para os trabalhadores e trabalhadoras. O que é que nós temos hoje? Hoje, nós temos um sistema de previdência que é solidário. As pessoas que se aposentam, a remuneração delas, a renda de aposentadoria delas é paga pelos trabalhadores ativos. Essas pessoas contribuíram ao longo da vida, mas o valor da aposentadoria delas não vai ser determinado pelo que elas contribuíram ao longo da vida. Vai ser determinado pela capacidade de pagamento de impostos e de contribuições dos atuais ativos. Então existe um esquema de solidariedade. Nenhum trabalhador ganhará menos do que um salário mínimo. E se ele tiver contribuído com mais, ele vai ganhar algo acima do salário mínimo. Hoje, o que é que o governo está propondo? O governo está propondo, entre outras coisas, desvincular o benefício previdenciário do salário mínimo. O que significa que os trabalhadores estão arriscados a ganhar menos do que isso nas suas aposentadorias, né? O governo também está propondo aumentar a idade de acesso a esses benefícios sob a justificativa de que a população está envelhecendo, certo? Mas, de fato, o governo, quando faz isso, vai provocar uma grande injustiça na sociedade brasileira, porque a idade em que as pessoas morrem, ou seja, a expectativa de vida das pessoas, é muito heterogênea no Brasil. Na média, né, um brasileiro vive 75 anos, mas se você vai para o Nordeste, uma pessoa que nasce no Maranhão, ela vive até os 65 anos, certo? As pessoas que nascem em Alagoas, né? As pessoas que nascem no Piauí, a expectativa delas é de 65, 66 anos. E quando você cai, né, por uma idade única para todo o país e sobe essa idade para 65 anos para todos, você está dizendo que grande parte da população do Nordeste e do Norte do Brasil não conseguirá se aposentar. Quem vai se aposentar, e vivendo muito menos tempo aposentado, são as populações da região Sudeste e Sul, que são regiões mais desenvolvidas, que têm mercados de trabalho formalizados, certo? Que têm salários mais elevados. Essas pessoas têm melhores condições de vida e vivem muito mais. Mas vai ser um enorme prejuízo social para as regiões mais pobres do Brasil. E o governo está tratando a todos como se todos fossem iguais, tentando estabelecer uma idade mínima
num país que tem condições de vida absolutamente desiguais. E como é que o governo vai buscar esses argumentos? O governo vai buscar esses argumentos dizendo que isso foi feito na Europa, nos comparando com a Europa. Isso é, assim, um absurdo fazer a comparação entre o Brasil e a Europa. Por quê? Porque na Europa a presença do Estado é muito maior do que aqui no Brasil, certo? A presença do Estado em termos de saúde, educação, alimentação, infraestrutura de transporte, não é incomparável com a nossa situação de subdesenvolvidos. A renda per capita da Europa é muito, muito maior do que a nossa. Mas tem uma coisa que na Europa é muito diferente da nossa, que é o mercado de trabalho. Nós temos uma população enorme no mercado informal, certo? Uma população superior a 43% de trabalhadores sem carteira assinada. Essas pessoas não têm previdência pública, essas pessoas não têm qualquer tipo de amparo para a sua pobreza, principalmente para a sua pobreza na velhice. Então, ao invés de nós olharmos para a nossa realidade e dizermos a nossa reforma da Previdência tem que ser inclusiva para que esses trabalhadores que hoje não têm acesso à Previdência venham a ter, principalmente numa hora de recessão, a gente olha para a Europa que não tem informalidade no trabalho, que não tem assimetrias salariais como tem a nossa, que é a nossa diferença entre o salário mínimo e o salário mais elevado tem uma assimetria gigantesca. Na Europa, essa assimetria é muito menor, portanto, eles têm uma distribuição de renda no mercado de trabalho muito melhor do que a nossa, certo? A rotatividade do trabalho aqui, no nosso caso, é muito superior à da Europa. Nós temos condições de trabalho de muito mais deterioração da vida do trabalhador do que existe na Europa. Ou seja, situações completamente diferentes. O governo olha e diz, nós temos que mirar na Europa para estabelecer uma idade mínima mais elevada, né? E faz isso num momento de recessão. O momento de recessão é o momento de trazer o amparo para a população e não de puxar o tapete e não de tornar os brasileiros cada vez mais desvalidos diante de uma situação de desemprego, de queda de salários e de pobreza. Está tudo errado. Essa reforma da Previdência que vai vir logo depois desta PEC, certo? Se nós não nos mobilizarmos, se nós não tivermos condições de dizer que essa PEC é indigna dos brasileiros, que ela nos desrespeita, que ela nos desconsidera, que ela nos avilta, o que vai vir depois dela é a reforma da Previdência. E isso vai ser realmente nós deixarmos o Brasil cair para a condição de terceiro mundo mesmo, né? E nós vamos aí ficar na mesma situação que estão vários países que não têm um sistema de proteção social. O governo está nos roubando o futuro, mas o mais grave é o que ele está fazendo com a juventude, porque a taxa de desemprego é elevadíssima, ela é de 12%, mas entre os jovens ela atinge 26,3%. Né? Nós temos 1.700.000 jovens que saem com a evasão escolar sem ter sequer o ensino fundamental. E o governo quer congelar os gastos. E o genocídio cresce entre os jovens. Né? Nós temos indicadores de genocídio no Brasil absolutamente dramáticos. O que é que o governo tem a ofertar para os jovens? O congelamento dos gastos? É esse o futuro? O futuro é de desesperança com a PEC 241. Se essa PEC for aprovada, um dos graves prejuízos vai ser no setor de educação, certo? No setor de educação, nós vamos ter uma redução enorme dos gastos. E um corte de gasto da educação significa, em primeiro lugar, que todo o saber que é gerado na sociedade, primeiro ele vai ser cada vez mais restringido, né? A socialização desse saber vai ser cada vez menor, porque o governo vai ter que promover o corte das vagas nas universidades. Para ele comprimir os gastos, ou para ele manter os gastos, ele vai precisar reduzir o número de vagas. O que significa que as pessoas que hoje têm acesso pelas cotas, não é? Pelas cotas raciais ou pelas cotas de renda, elas não vão conseguir mais acessar porque, evidentemente, o governo vai reduzir essas cotas. E a ascensão social, a mobilidade social vai ser também limitada, porque hoje a gente sabe que um jovem que tem nível superior, ele ganha 4 vezes mais do que ganha um jovem que tem apenas o segundo grau. Essa mobilidade social que é conquistada por um posto de trabalho melhor remunerado, isso também vai ser refreado. Sem contar com as pesquisas científicas. Qual vai ser o progresso tecnológico desse país
se as universidades respondem por 85% das pesquisas que são realizadas no país? Se há um corte na área de educação, essas pesquisas vão evaporar, né? Então, qual é o progresso tecnológico? O governo está nos jogando, né, para o subdesenvolvimento total, né? E isso é um problema. As pessoas vão ter, por exemplo, portanto, dificuldade de acertar um posto de trabalho com a restrição educacional. Na área de saúde, a coisa é dramática. Hoje, nós temos uma fila de espera de mais de 14 mil pessoas por uma cirurgia com atraso de 1 ano. Como é que vai acontecer quando esses gastos forem congelados e a população continuar crescendo a uma taxa de 0,8%? É claro que essas pessoas não conseguirão ter amparo na saúde pública e grande parte delas, estando desempregadas ou com baixa renda, também não vai conseguir fazer um plano privado de saúde. Então, as pessoas vão ser entregues à própria sorte no momento da doença, né? E se ainda vier, por cima disso, uma reforma nos benefícios da Previdência, desvinculando esses benefícios do salário mínimo, você pode imaginar o que vai acontecer com os benefícios assistenciais, com o Bolsa Família, com o benefício de prestação continuada, certo? Com a aposentadoria dos trabalhadores rurais, que é onde estão os grandes circuitos de pobreza nesse país, né? Então, realmente, vai ser uma tragédia social, uma destruição social e uma destruição econômica, porque isso não trará crescimento econômico, isso não trará redução da dívida pública, isso não trará redução da taxa de juros, porque, evidentemente, não são esses os fatores determinantes destas variáveis. Então, nós continuaremos com concentração de renda muito maior do que antes, continuaremos com a mesma pobreza até maior do que antes, sem investimento privado, sem investimento público, ou seja, esta PEC nos condena, né, a uma destruição social em grandes proporções.